Olá pessoal, tudo bem? Bora, vamos gravar mais um vídeo, pessoal. Dando a continuidade naquilo que eu vim postando já, tá lá no meu canal. Pessoal, é o seguinte, na aula anterior eu postei refração da luz, tá? Então, quando que a luz sofre refração? Só para fazer uma busca, tá? A luz sofre refração quando ela muda de velocidade. Mas quando que ela muda de velocidade? Quando ela muda de meio. Quando ela sai do ar e entra na água, ali tem uma mudança de velocidade. Quando ela sai da água e volta para o ar, ali tem outra mudança de velocidade. Quando ela sai do ar e entra, por exemplo, num bloco de vidro, e ela se propaga pelo vidro, e nesse momento que ela saiu do ar e entrou no vidro, então ali ocorreu uma mudança de velocidade. E toda vez que ocorre uma mudança de velocidade, nós falamos que a luz sofreu refração. Mas isso eu já expliquei certinho no vídeo anterior. O que eu vou trabalhar hoje com vocês? A reflexão total dessa luz, ou seja, quando ela chega no meio, naquela face separadora entre os dois meios, ela vai bater, ela não vai refratar, ela não vai entrar no outro meio, ela vai voltar para o próprio meio. Então ela não sofrerá a refração, mas ocorrerá a reflexão total da luz. E para que ocorra a reflexão total da luz, a gente tem que obedecer algumas regras. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Até eu fiz um esqueminha aqui para vocês, eu deixei a escrita aqui também. Para que ocorra a reflexão total da luz, a luz tem que sair do meio mais refringente e entrar no meio menos refringente. Entrar não, ela nem vai entrar, mas ela tem que ser proveniente do meio mais refringente em direção ao meio menos refringente. Então eu coloquei aqui para vocês o vidro, que é o meio mais refringente, certo? Aqui o vidro, ele é considerado o meio mais refringente em comparação com o ar. E aqui embaixo eu tenho o ar, que é o meio menos refringente, certo? Aqui eu tenho o meio mais refringente, que é o vidro. Aqui eu tenho o meio menos refringente, que é o ar. Aí o que acontece, pessoal? Será que a todo momento ocorre essa refração? Não. Do jeito que eu tenho o desenho aqui, será que a todo momento ocorre a reflexão? Não. Do jeito que eu desenhei aqui, está ocorrendo a refração. Ou seja, a luz vinha do vidro. Quando ela bate nesse ponto aqui, que é o meio que separa o vidro e o ar, ela entra no ar. Então, aqui do jeito que eu desenhei, ocorreu a refração. Ainda não tem a reflexão total. Mas quando então que ocorre a reflexão total? Quando esse ângulo de incidência superar o ângulo limite. Mas quem é esse ângulo limite? O ângulo limite eu vou demonstrar ele aqui para vocês. Do jeito que eu fiz aqui na lousa, aqui eu tenho uma lanterna, eu apontei essa lanterna saindo do vidro, né, como se a luz estivesse saindo aqui do vidro e indo para o ar. Quando ela bateu nesse meio, ela entrou no ar. Agora raciocina comigo, aqui eu tenho o ângulo de incidência, aqui eu tenho o ângulo de refração. Se eu pegar esse raio de luz e incliná-lo mais um pouquinho, ou seja, se eu aumentar o ângulo de incidência, tá? Se eu aumento esse ângulo de incidência, o ângulo de refração, ele também começa a aumentar. Ele aumenta, pessoal, até aqui, ó. Até ele ficar rasante. Então, não esquecendo, só para separar um raio do outro, aqui é o primeiro raio que eu desenhei. E aqui é o segundo raio que eu desenhei, ó, número 2, que faz parte do número 2, só para separar um raio do outro. Então, o que eu tenho no número 1? Eu tenho a refração. A luz veio, bate aqui e refrata aqui. A luz entrou no ar, tem a refração.
O que eu tenho no número 2? Ainda eu tenho a refração, só que está no limite. Aqui, o raio refratado, ele está no limite, ele está rasante. Tanto é que ele forma aqui um ângulo de 90 graus com a normal. E se eu pego esse raio de luz e incliná-lo um pouquinho mais, ou seja, for maior que esse ângulo aqui, ó, que esse ângulo de incidência, ele passa a ser chamado de L, que é o ângulo limite. Se eu pego essa luz e eu inclino um pouquinho mais, que eu vou chamar aqui de número 3, já ocorrerá a refração, a reflexão da luz. Então, no raio número 3, ocorre a reflexão da luz. Ou seja, o número 1 que eu desenhei aqui, ó, ele vem e desce aqui, tem a refração. Aumentei o ângulo de incidência. Pessoal, quando vem rasante aqui, que é o número 2, está no limite. Quando o ângulo de refração for de 90 graus, que o raio ficar no limite, rasante aqui, eu tenho o ângulo de incidência lá igual a L, que nós chamamos de ângulo de limite. Ou seja, se eu superar esse ângulo limite, igual aconteceu aqui no número 3, aí já ocorrerá a reflexão total. Então, quando que ocorre a reflexão total da luz? A luz tem que sair do meio mais refringente em direção ao meio menos refringente, e o ângulo de incidência tem que superar, tem que ser maior que o ângulo limite. E onde está esse ângulo limite? Está no exemplo 2 que eu passei aqui, que é quando o raio de luz fica rasante. Eu tenho um ângulo de refração de 90 graus e eu vou ter um I máximo aqui, que nós chamamos de L. Então aqui, esse L, ele é igual ao I máximo para que ainda ocorra a refração. A partir desse L, se eu superar esse ângulo limite, já ocorrerá a reflexão total da luz. Aí o que a gente faz? Eu pego a equação de Snell-Descartes, onde ele fala que o seno do ângulo de incidência vezes o N do vidro. Já trabalhei com vocês na aula passada essa equação, tá? Seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do vidro, ou seja, o ângulo de incidência está dentro do vidro, que é igual a seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do ar. Ou seja, o ângulo de refração está no ar. Só que para esse cálculo aqui, eu vou chegar numa formulinha para você calcular o ângulo limite. Igual dos raios que eu pego aqui para jogar ali na formulinha. A gente trabalha com o raio de número 2, que é quando ele veio e ficou rasante aqui. Porque eu tenho que o ângulo de refração vale 90. Então, o que eu tenho aqui? Seno de L. Porque agora o meu ângulo de incidência aqui é o máximo, é o L, que é o ângulo limite. N do vidro continua. Aí eu tenho seno de 90 graus, porque o ângulo de refração vale 90, que é para esse número 2 aqui, ele é rasante. E aqui eu multiplico pelo índice de refração do ar. Aí eu dou sequência aqui, seno de L, N do vidro. Só que o seno de 90, ele vale 1, certo? Seno de 90 vale 1. Aí eu continuo aqui com o índice do ar. Então eu falo para você que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do ar dividido pelo índice de refração do vidro. Tirando o ar e tirando o vidro, certo? Para a gente normalizar uma formulinha normal, o que a gente faz? Você sabe que para essa situação aqui,
o índice de refração do ar é aquele meio onde tem o menor índice de refração. Então a gente costuma fazer assim, ó. Aqui eu tenho o menor índice de refração. Aqui eu tenho, que é o vidro, o maior índice de refração. Então, o que eu faço com essa equação aqui? Eu faço que o seno de L é igual ao índice do meio menor dividido pelo índice do meio maior. Então, aqui eu tenho uma equação que você vai determinar para mim qual é esse ângulo limite. Mais ou menos assim, pessoal. Eu achei o valor do ângulo limite e deu 60 graus. É um exemplo. Então, significa que quando eu vou inclinando aqui, até 60 graus, eu tenho a refração. A partir de 60 graus, eu tenho a reflexão total da luz. Então, de repente, lá no vestibular, ele dá uma situação, problema para você assim. Ele fala, inclina-se o raio de luz formando um ângulo de 60 graus, de 45 graus com o espelho, com a normal. Então tá lá, eu deixei aqui o ângulo de incidência 45 graus, tá? Ocorrerá a refração ou a reflexão total? Eu deixei o ângulo de incidência de 45 graus. Ocorrerá a refração ou a reflexão? Aí você acha o ângulo limite. Se o ângulo limite for de 30 graus, ou seja, maior que 30, tem a reflexão total. Como lá no enunciado ele falou 45, então ocorrerá a reflexão total. Mas se eu achei o ângulo limite e deu, por exemplo, aí 60 graus e lá dá 45, então eu não superei o ângulo limite, então ocorrerá a refração. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu coloco que o índice de refração do vidro, por exemplo, é raiz de 2, e o índice de refração do ar, você sabe que vale 1, tá? Então, se eu dou sequência nessa equação aqui, se eu pego seno de L é igual N menor, o menor é o do ar, que vale 1. N maior, o maior é o do vidro, que vale raiz de 2. Então tá aqui. Certo? Aí o que eu faço para vocês? Vou fazer essa matemática, racionaliza, tá? Então aqui eu tenho raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 2. Então eu vou, seno de L é igual 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4. E raiz quadrada de 4 dá 2. Certo? Aí eu dou mais um passo e faço aquela famosa pergunta. Qual é o ângulo que tem seno raiz de 2 sobre 2? E o ângulo que tem seno raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Então, para esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o ângulo limite é de 45 graus. O que acontece? Se eu inclinar lá o raio de luz até um ângulo aqui de 45 graus, até o ângulo de 45 graus, ocorrerá a refração. A partir do ângulo de 45 graus, ocorrerá a reflexão total. Então aí se ele fala no enunciado do exercício, se eu inclino esse raio de luz aqui em cima com uma incidência de 60 graus, 60 graus superou o ângulo limite, então ocorrerá a reflexão total. Até o 45 graus que eu achei aqui para essa situação o ângulo limite, ocorrerá a refração. Acima de 45 graus ocorrerá a reflexão total da luz. Beleza, pessoal? Abraço, foi um prazer. Valeu!